Paz do Senhor, uma boa tarde, salvação para todos, no nome do Senhor Jesus. Nesta tarde nós estamos aqui novamente debaixo da permissão de Deus, para estar fazendo essa live, e com certeza a palavra que será ministrada vai abençoar aí a tua casa, vai abençoar a tua família, No fundo aqui atrás a luz está muito forte, está muito claro, mas o mais importante é a palavra que vai ser ministrada nesta tarde ao teu coração. Nós vamos estar fazendo a exposição da palavra em Isaías 54. O tema é: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, Que Deus venha ministrar forte no teu coração e venha falar na tua alma, independente da situação que você esteja passando. Nenhuma ferramenta que foi preparada contra a tua vida não vai prosperar. Vamos ler a Bíblia, livro de Isaías, capítulo 54, diz assim: cantai, ó estéreo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui no fundo. Cantai, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto. Exclama tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda, e as cortinas da tua habitação se estendam, e não impeça. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordará a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações. Fará que sejam habitadas nas cidades assoladas. Não temas, não será envergonhada. Não te envergonhe, não será humilhada. Antes te esquecerá da vergonha da tua mocidade, não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Senhor teu Deus. Nesta tarde nós estamos falando dentro de um texto do profeta messiânico chamado Isaías. Isaías significa o Senhor é a salvação. E este profeta messiânico, ele vem com uma incumbência de trazer uma mensagem para Israel, que estava vivendo tempo de apostasia. Israel estava vivendo um tempo afastado do caminho do Senhor. Interessante como o nome dele é salvação, significa livramento. Eu quero dizer também nesta tarde, em nome de Jesus, salvação e livramento o Senhor está te dando nesta tarde. Ou não sei a hora que você vai ver essa live, mas eu posso conjecturar através do nome de Isaías, que significa salvação, que significa livramento. O Senhor está concedendo para você e para toda
a tua casa. Interessante que o profeta ele vai escrever 5 livramentos que Deus deu a Israel e também a Judá. Primeiro, o livramento de Judá dos assírios, que se encontra no capítulo 36, no capítulo 37, o livramento que Deus deu a Judá contra os assírios. O segundo livramento é de Judá do cativeiro da Babilônia. O terceiro julgamento dos pecadores, do julgamento, o livramento da criação do cativeiro. O homem chamado Isaías, este homem, ele vai nascer no ano 739 a.C. E o seu ministério vai estender, vai se alongar através do reinado de Jotão, Acais e Ezequias. E a Bíblia fala que este último faleceu no ano de 686. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, ele tinha uma preocupação, ele tinha um amor com o povo de Israel, já que o nome dele simboliza salvação, o nome dele simboliza livramento. E ele veio com uma palavra para confrontar aqueles reis ímpios que estavam vivendo na época do seu ministério. Interessante que ele vai trazer uma palavra que algumas pessoas não vão gostar, porque Isaías odiava o pecado. Isaías odiava a falsa religião. Ou seja, e o nome favorito que ele dava ao nosso Deus é o Santo de Israel. Ou seja, ele usou essa expressão durante o seu livro 25 vezes. Ele tinha Deus como santo, ele tinha um Deus como puro. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que Isaías, ele vai entrar no cenário depois da morte do rei Uzias. Alguns dizem que Isaías era primo do grande rei, fazia parte, morava também nos palácios no centro da cidade. E depois que alguns historiadores dizem que o seu primo rei Uzias morre, ele vai começar a profetizar, ele vai começar a ser usado por Deus para trazer uma palavra de julgamento, porque o povo ia para o templo, o povo estava blasfemando, o povo estava adulterando, os valores políticos dos líderes daquela época estava distorcido, e eles não atendiam o chamado do Deus poderoso. Eles não queriam escutar a palavra, eles não queriam voltar para o caminho. Interessante, se nós olharmos bem essa história de Isaías, podemos constitucionalizar como os dias atuais. Os políticos, infelizmente, cada vez mais corruptos. Infelizmente, até os pastores políticos, que tem senadores, pastores, tem bispo, deputado federal, deputado estadual, vereadores, e quando entra na política, infelizmente não é todos, mas a maioria se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, para você ter uma ideia, ele estava tão indignado com a sujeira, com a maldade, com a perversidade daquele povo na sua época, que ele vai andar durante 3 anos da sua vida só de cueca, só de uma tanga, para chamar a atenção daquele povo, porque a nação era pecadora. Isaías estava chamando o povo para o arrependimento. E hoje, querido, hoje nos nossos cultos, infelizmente, até mesmo nas lives que nós assistimos, não querendo puxar sardinha para essa, porque eu não sou dono dessa live. O dono dessa live se chama Jesus Cristo. Mas a maioria da live
não chama o povo para o arrependimento, não chama o povo para o conserto, não chama o povo de volta para a aliança. Hoje os cultos não chamam as pessoas atenção. As pessoas ficam confortáveis com seus pecados. As pessoas hoje, infelizmente, estão dentro da igreja, dentro do santuário, em cima do púlpito, em cima do altar, atrás do púlpito, nas tribunas, confortável com a vida de pecado, confortável com a vida de adultério, confortável com a vida dupla, porque ninguém mais prega sobre arrependimento. Ninguém mais prega sobre a verdade de Deus. Hoje está tudo lícito. Hoje parece que tudo pode. Casar, descasar, matar, roubar. Hoje o povo não é mais chamado para o arrependimento. E como o nome dele simbolizava salvação, o nome dele simbolizava livramento, e ele, através do seu ministério, ele tentou de todas as formas trazer isso ao coração do povo. Louvado, exaltado, tremendo seja o nome do nosso Deus. Interessante que nós passamos alguns capítulos. Eu estou fazendo só uma panorama. Quem era Isaías, da onde ele veio, qual era a sua função. Nós estamos baseados nesta tarde dentro de Isaías 54. Nós estamos ali vamos fazer uma exposição dentro de Isaías 54. Louvado seja o nome do Senhor. E Isaías 54, no versículo 1, o Senhor vai apresentar para Israel como esposo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, para Israel, Deus era esposo. Para mim e para você, que somos noiva do Senhor, nós ainda não somos a esposa de Cristo. A igreja ainda não é a esposa de Cristo. A igreja ainda é noiva. Nós vamos só ser esposa de Cristo, quando Ele nos arrebatar. E o nosso casamento não vai ser aqui. As bodas não serão aqui. As bodas serão no céu com o Cordeiro de Deus. Mas Deus, naquela época, ele tinha Israel como a sua esposa. Deus tinha Israel como a sua noiva. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus era o esposo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, como esposo fiel, ele perdoava a Israel. A Israel era considerado a esposa infiel. Deus, mesmo sendo fiel, Deus mesmo perdoando Israel, e Israel aqui no capítulo 54 é a esposa infiel. Interessante, fazendo um paralelo, né? Deus ainda é fiel. E nós, meu Deus, quantas vezes nós somos infiéis com nosso Deus? Mesmo eu errando, mesmo você pecando, mesmo a nação, o globo terrestre pecando, ele continua nos perdoando, ele continua nos amando. Ele quer trazer a restauração, ele quer trazer a restauração, o perdão para mim e para você. Ele quer trazer a restauração e quer trazer a bênção, porque se eu continuar na infidelidade, se você aí continuar na infidelidade, a bênção não chega no teu lar. A bênção de Deus não chega na tua família. A bênção de Deus não chega no teu ministério. E esta palavra nesta tarde é: Deus, ele está nos chamando para nos restaurar. Deus está chamando a sua noiva, não Israel, porque nós não somos Israel. Israel é a nação que ainda vai ter um encontro com Cristo lá no milênio. Israel vai ter um encontro com Cristo na tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para nós que estamos fazendo a leitura nesse dia de hoje, ele quer restaurar. Ele quer restaurar para nos trazer a bênção.
E era isso que Deus queria trazer para Israel. Interessante que Isaías, capítulo 54, do 1 ao 17, que nós vamos fazer a exposição da palavra. Eu li até o versículo 10, eu li até o versículo 7, eu li até o versículo 6, nós vamos fazer a exposição da palavra até o versículo 17. Isaías 54, do versículo 1 ao versículo 17, é um chamado de Deus, é um convite de Deus. Deus estava convidando o povo, Deus estava chamando o povo. Deus, no Isaías, capítulo 50, do versículo 1 ao 3, ele estava querendo que Israel voltasse. Isaías 62 ao 4, ele queria usar Israel. Jeremias também usou, Jeremias 3,18, ele usou também essa expressão. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias também, no capítulo 2, o livro de Oséias é um casamento de um profeta com uma prostituta, um casamento de um homem fiel com uma mulher infiel. Era uma metáfora, era um simbolismo, o casamento de um homem honesto, de um homem santo, de um homem comprometido com Deus, e casar com uma prostituta, ser traído pelaquela prostituta, e assim mesmo Oséias trazia aquela prostituta para sua casa e o amava. Assim também é comigo e é contigo. Mesmo traindo Deus, mesmo amando outros deuses, vivendo outros caminhos, Deus não deixa de me amar, Deus não deixa também de te amar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que a nação havia se casado com Deus. A nação havia se casado com Deus aonde, pastor André? A nação casou com Deus lá no Monte Sinai. Foi no Monte Sinai que eles casaram com Deus. Israel casou com Deus, porém, eles cometeram adultério. Aleluia. Eles se voltaram para outros deuses. Mesmo casado com Deus no Monte Sinai, eles vão cometer adultério, eles vão adorar, eles vão se relacionar, eles vão ter intimidade com outros deuses, ou seja, vão cometer infidelidade diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele teve que abandoná-lo, porque nós vamos ler no versículo 7, Deus teve que abandonar a sua noiva por um tempo, por um momento. Deus abriu mão da sua esposa, Deus abriu mão do seu povo por causa do pecado, por causa da transgressão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, no entanto, ele vai levantar o profeta Isaías para trazer aquele povo de volta. Ele vai usar o profeta Isaías para restaurar o seu casamento com a sua esposa, que era Israel. E nessa tarde Deus também quer restaurar o casamento, o noivado comigo e contigo. Ele manda dizer: a minha aliança ainda está de pé contigo. Tu pode dar um glória a Deus aí? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Interessante, amados do Senhor, que esse homem, esse profeta, aleluia, ele era casado com uma mulher que também era profetisa. Meu Deus, ele também era um homem casado. Interessante que a sua esposa também era uma mulher profetisa, aleluia, uma mulher usada por Deus. E eles vão ter 2 filhos. Interessante que eles vão colocar o nome dos seus filhos com símbolos, com nome que simbolizava algo da parte do Senhor.
Aleluia. E aquelas crianças com aqueles nomes simbolizava algo que Deus estava fazendo, iria fazer com Israel. Aleluia. Agora eu vou pregar. Entramos um pouco na parte histórica e agora eu vou pregar a palavra. Isaías 54, ele diz: canta, ó estéreo. Havia uma promessa lá no livro de Levítico que nenhuma mulher em Israel seria estéreo. Nem o seu gado, nem os seus animais não seriam estéreis. Eles dariam frutos. Elas iriam engravidar. Mas aqui no capítulo 54, dentro do contexto histórico, eles já não estavam dando mais frutos. Eles estavam secos, porque o teu pecado, o meu pecado, impede de nós frutificar. O teu erro, o meu erro, impede de nós nos engravidar da bênção. É por isso que nada dá certo, nada anda. E por ele estar em pecado, adorando outros deuses, a vida deles estão totalmente estéril. E eu não sei, nesta tarde, qual é a esterilidade que está na tua vida. Eu não sei o que está estéril na sua casa, no seu casamento. Talvez você fale: pastor André, eu planto e não colho. Eu luto, mas só vivo com a vida de derrota. Tudo que eu faço não dá certo. Eu dou um passo para frente e 100 passos para trás. Todo mundo dá testemunho, mas a minha vida tem anos que eu não sei que é um testemunho. E aquilo que eu mais quero não nasce. E Israel estava assim, mas Deus estava usando o profeta Isaías dizer: canta, ó estéreo. Nesta tarde é uma tarde para tu cantar. Você não vai mais chorar. Você não vai mais viver em tristeza. Porque Deus começa esse versículo do capítulo 54 dizendo para aquela mulher infiel, dizendo para aquele povo infiel, que eles iam cantar, porque eles eram estéril, que não deste a luz, eles não produziam nada. E ele diz aqui, olha, exulta de prazer com alegre canto. É hoje, querido, é hoje, minha amada, que tu vai cantar. O tempo de cantar chegou na tua vida. Por mais que sejamos infiéis, Deus como o esposo de Israel, e Deus como o nosso noivo, Jesus Cristo, me perdoe, não é Deus, Jesus Cristo como nosso noivo, aleluia, Ele está dizendo: ainda que vocês falhem, ainda que vocês pequem, nesta tarde de segunda-feira, aqui já choveu pra caramba dessa, eu irei fazer vocês agora cantar, exultar, ter alegria. Aí ele vai explicar: louvado seja o nome do Senhor. Exclama tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que as da casada, diz o Senhor. Ele está dizendo que aquela que nunca tinha dado filho, aquela que nunca tinha sentido as dores do parto, ela teria mais filhos do que aquelas primeiras mulheres. Imagine, uma mulher que nunca teve filho, quantos chás de bebê que ela já participou. A mulher que nunca teve filho, ela já foi no chá de bebê, ela já acompanhou nascimentos, ela já pegou bebê no colo, ela já viu mãe amamentando,
E toda mulher, a maioria delas, o maior sonho é ter um filho. E agora Deus está usando o profeta dizer: tu vai ter mais filho do que a mulher que já teve dores de parto. Você crê nesta tarde que filho simboliza nascimento, filho simboliza novas experiências, filho significa continuação da sua vida, continuação da tua história, continuação da sua família. Filho significa que o teu nome não vai morrer, não vai ser apagado, não vai ser riscado. Vai ter pessoas que vão continuar com o teu DNA, com o teu tipo sanguíneo dentro deles. Deus manda dizer nesta tarde: vai continuar, tu vai ter também os seus filhos. Filhos vão nascer de você, talvez filhos carnais, pode nascer também nessa tarde filhos espirituais. Convém você estar aí nessa congregação, não entra ninguém, o culto vazio, as cadeiras vazias, e você pede: Senhor, cadê o teu povo? Senhor, cadê os meus filhos na fé? Deus manda dizer: a partir de hoje, segundo esta palavra, filhos nascerão de ti. Você não vai precisar pescar filho dos outros, não. Você não vai precisar pescar no aquário dos outros, não. Vai nascer pessoas através da tua fé. Você vai discipular, você vai alimentar, você vai cuidar, você vai apacentar, você vai ensinar os primeiros passos, os primeiros caminhos na presença de Deus. Aleluia. Versículo 2, ele vai dizer: amplia o lugar da tua tenda. Por quê? Porque Israel tinha sido invadido pelos assírios. A nação da Síria era a maior nação, era a maior potência daquela época. E quando eles invadiram a terra, eles destruíram a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém. Quando eles vieram, eles destruíam as vegetações, eles tampavam os mananciais de águas, eles represavam a água, eles derrubavam as portas de ferros, as portas de madeira, eles queimavam, eles invadiam a cidade. E quando os assírios entravam na cidade, eles pegavam os ouros, lembra dos ouros do tempo de Salomão? Eles levaram os ouros, levaram as armas, que era de ouro, os escudos de ouro. Eles depilaram o templo de Salomão. Quando o inimigo invadia Israel, eles depilavam. Ou quando Israel entrava na terra inimiga, era isso que eles faziam. Eles despojavam, eles tiravam toda a propriedade, eles deixavam o povo vencido como mendigos, o que ficava na terra, pobres, e alguns eles traziam como escravo. As mulheres eles traziam como escrava para o seu harém, ou para trabalhar como mulheres domésticas, e os homens ao trabalhar forçado. Quando ele diz aqui no versículo 2, ele diz assim: amplia o lugar da sua tenda. Ou seja, a cidade estava destruída, mas ele está dizendo: a partir de hoje eu vou ampliar. Eu não sei o que está destruído na tua casa. Eu não sei o que está derrubado na tua vida. Talvez você está aí: ô pastor, mas nós estamos numa crise. Crise na terra, mas no céu nunca teve em crise. E talvez você está com medo de ampliar. Talvez você está com medo de investir. Talvez você está com medo de fazer um negócio. Mas Deus manda te dizer: é tempo de ampliar. Ampliar a tenda. Tenda simboliza casa. Tenda simboliza construção. E Deus estava dando uma ordem para eles ampliar. Não somente a tenda, diz mais: e as cortinas das tuas habitações. Lembra que naquela época só quem morava em casa de tijolos eram os ricos. Eles moravam em tendas, eles moravam no deserto, mas mesmo assim, eles morando na tenda,
Deus está mandando, amplia as tuas cortinas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz mais, ó, não impeça. Ei, não fique com medo, não fique com dúvida, porque Deus está colocando algo no teu coração e você mesmo está impedindo que o sonho venha se realizar. Você mesmo tem colocado dúvida, colocado medo, e Deus está dizendo, não impeça. É tempo de ampliar a tenda, é tempo de estender as cortinas, e não impeça. Quem está, muitas vezes, quem não é o diabo que está te impedindo, não é a crise que está impedindo, não é o marido, não é a esposa, não é uma pessoa física que está impedindo, e nem Satanás. É você mesmo que está tentando impedir, porque tu está olhando para a tua infidelidade, tu está olhando para as tuas dificuldades, tu está olhando para a crise, mas Deus está dizendo, quando eu entro, a fidelidade volta. E se o Senhor voltou com a fidelidade, Ele está voltando com a bênção, Ele está voltando com a provisão, porque Ele te tem como noiva, Ele tinha Israel como esposa. Então Ele está dizendo, eu que cuido, é eu que te protejo, é eu que te guardo, é eu que te prospero, é eu que vou enviar o recurso, é eu que vou enviar as soluções necessárias para a tua vida. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí ele continua dizendo aqui, nesta tarde, não impeça, alonga as tuas cordas, firma bem a tua estaca. A estaca, ela geralmente era um instrumento de madeira ou de ferro, que eles fincavam na terra. Como eles moravam em lona, em tendas, eles tinham que amarrar a corda naquela estaca. E isso simboliza que para minha vida ser ampliada, estendida, eu tenho que estar firmado. Eu tenho que estar firmado em Deus. Eu tenho que estar seguro em Deus. A minha vida tem que estar aliançada, alinhada com os propósitos do céu. Aí ele continua no versos 3. Transbordará a mão direita, e a esquerda vai transbordar. O que é isso? Ele está dizendo, o teu trabalho, das tuas mãos, vai te honrar. Eu não sei qual é a tua profissão, eu não sei qual é a sua especialização, se você é destro ou se você é canhoto. Ele está dizendo para aquele povo lá no tempo de crise, aquele povo rebelde, aquele povo que estava passando com esterilidade, aquele povo que estava vivendo com processo, mas ele agora está dizendo, a tua mão direita, a tua mão esquerda vai transbordar. Aí ele continua, a tua posteridade possuirá as nações, ou seja, os seus filhos vão possuir, a sua casa vai possuir. Talvez você não possuiu, mas nós como pai, nós como temos nossos filhos, qual o prazer do pai? É fazer que os seus filhos se formem, é ver os seus filhos abençoados, com faculdades, com bons empregos, com boas formações. Deus está falando, vocês aí, por causa da sua infidelidade, por causa da sua rebeldia, vocês passaram esse processo, mas a partir de hoje, a partir de agora, os teus filhos possuirão as nações. Eu já posso entender pela fé que alguns dos teus filhos vão morar fora, vão fazer estágio, vão fazer integração em outros países. Imagina o teu filho estudando na Inglaterra, imagina o teu filho se formando nos Estados Unidos das Américas. Imagine algum dos teus filhos indo para a Alemanha, para os países de primeiro mundo e possuindo. Sim, nesta tarde é a tarde também que os nossos filhos, eles herdarão a terra. Eles possuirão por causa da minha aliança. E é por causa da tua aliança, os teus filhos também
serão bem-sucedidos. Aí ele continua dizendo assim, aleluia, possuirás nação, e fará que seja habitada a cidade assolada. As cidades naquela época ficaram assoladas por quê? Por que o nosso Brasil está assolado? Por que alguns bairros, alguns municípios vivem assolados? Estado de miséria, estado de caos, de pobreza. Por quê? É porque se afastaram do Senhor. Eles quebraram a aliança com o Senhor. Mas agora Deus está dizendo para aquele povo, para sua esposa, que os filhos deles, ele faria que a cidade seria habitada. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala no 4 aqui para mim, para você nesta tarde. Não temas, não serás envergonhados. Nós sabemos que essa palavra não temas está escrito na Bíblia 365 vezes. Porque ele estava falando não tema para aquele povo. Porque o povo estava vindo de escravidão. O povo estava vindo de humilhação. O povo estava vindo de momentos difíceis. Eles estavam vivendo de miséria. As cidades deles estavam queimadas, estava tudo destruído. Os inimigos zombavam da cara deles. E eles falavam assim, cadê o Deus? O Deus que feriu, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que matou Og, cadê o Deus que matou os reis, Bazã? Cadê os Deus que feriu? Cadê o Deus de Davi? Eles agora ficavam com medo, porque eles olhavam para a vida deles, eles olhavam para a casa deles, eles olhavam para a situação financeira, e eles ficavam com medo. E Deus, para encorajar, e Deus nesta tarde está usando Isaías 54, versos 4, dizendo, não temas, não importa o que aconteceu contigo. Talvez não deu certo aquele empreendimento, talvez não deu certo aquele investimento que você fez, talvez o teu sonho se transformar em pesadelo, talvez a tua casa caiu, ruiu, talvez o teu nome foi jogado no léu. E por isso, quando nós perdemos, quando nós recebemos reveses, quando nós caímos, quando nós fracassamos, quando nós somos derrotados, nós ficamos com essa síndrome no nosso coração. Sentimos medo, achamos que nunca mais teremos êxito, achamos que nunca mais teremos sucesso, achamos porque perdemos, pecamos, falhamos, perdemos dinheiro, perdemos nome, perdemos igreja, perdemos casa, perdemos isso e aquilo. Eu estou dando alguns detalhes. E quando você vê no meio de uma situação, você fica com medo. Talvez você já teve tanta coragem, talvez você já foi tão ousado um dia, mas agora, porque você está passando esse momento ruim, e você está com medo de reagir. Mas eu te digo aí, campeão, eu te digo aí, campeã, não tenha medo. Se levante nesta noite, nesta tarde. Ele diz, não tema, tu não serás envergonhado. Por quê? Toda vez que o inimigo invadia a terra, os homens que eram transportados como escravo, eles iam nu. Eles furavam a orelha do homem, eles furavam a orelha da mulher, eles colocavam brinco no seu nariz, eles colocavam coleira nos seus pescoços e iam envergonhados. Talvez você nesta tarde passou por um momento de vergonha, passou um momento de humilhação, e é por isso que você está indeciso, você está receoso. Mas Deus está dizendo, eu estou restaurando a minha aliança contigo. Eu sou o esposo fiel, eu sou o noivo fiel, e eu como noivo te deixei por algum tempo. Vou falar isso daqui a pouco. Te deixo por um tempo, mas eu retorno com amor para te restaurar. Deus manda dizer que Ele está te restaurando nesta tarde, por amor que Ele tem por você, por amor que Ele tem pela tua casa, por amor que Ele tem pela aliança que Ele fez contigo. Ele diz, não temas, você não será mais envergonhado.
porque foi vergonhoso para Israel. A nação que era conhecida com a maior potência, que tinha um Deus que falava com eles, um Deus que se manifestava, um Deus que dava leis maravilhosas para eles, um Deus que prosperava, um Deus que fazia vencer todas as guerras, todas as pelejas, e agora estão sendo humilhados. Eles agora estão sendo escravizados. Eles agora estão indo para o exílio. Eles agora estão voltando para a sua terra, e a terra toda devastada, toda queimada. Mas só que Deus está dizendo agora, chegou o momento de cantar, ó mulher estéril. Chegou o momento de eu te restaurar nesta tarde. Chegou o momento de restaurar a tua vida, restaurar a sua casa, restaurar os teus sonhos. E é por isso que ele diz aqui, não temas, não serás envergonhada. Chega de vergonha, chega de sofrer humilhação, chega as pessoas ficar rindo da tua cara, na cara de pau as pessoas zombam, eles não têm pena do teu sofrimento, a maioria das pessoas não tem pena da sua família, as pessoas esquecem que você é pai, esquecem que você é filho, as pessoas esquecem que você é um ser humano, e eles caçoam, eles humilham, mas Deus nesta tarde diz, não temas. Aquele erro que tu cometeu, aquele pecado que você cometeu, você se afastou de mim, você adorou os deuses, você voltou para o mundo, você foi infiel comigo, mas eu sou teu esposo, eu sou teu marido, eu sou teu amigo, e eu vou restaurar a tua situação. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Versículo 4, não temas, não será envergonhada, não te envergonhe, não será humilhada. Antes, esquecerá da vergonha da tua mocidade. Para de ficar lembrando das coisas que você cometeu. Para de ficar dando testemunho daquilo que você cometeu no teu passado. E às vezes a pessoa fica com essa síndrome do pecador, síndrome do fracassado. Toda hora você se lembra que você errou. Jesus já te perdoou, Deus já te perdoou. É isso que ele está dizendo. Não se lembre mais do teu passado. Ele está dizendo aqui, ó, não te lembre mais. Aleluia. Antes se esqueça. Esqueça daquilo que te feriu. Eu sei que é difícil. Eu sei que é complicado esquecer de algo que já te aconteceu. Mas não adianta você ficar aí se condoendo. Não adianta você ficar aí passando mal, depressivo, não comendo, não se alegrando. Um montão de gente se alegrando e você aí enclausurado por causa de algo que já aconteceu, acabou. Aprenda a virar página. Aprenda a ser uma pessoa resiliente. Esquece. Diz o ditado, se passado fosse bom, ele seria presente. Quem vive de passado é museu. E ele está dizendo assim, ó, não te lembra mais daquilo que te passou. Porque tem pessoa que toda vez que lembra daquilo que lhe feriu, ela sangra. E sabe, é isso que o diabo quer, que você fique sangrando. O diabo quer que você fique se lembrando das tuas derrotas, das tuas humilhações, dos seus traumas, das suas frustrações, da sua mágoa, do seu rancor. Ele quer que você fique lembrando daquela pessoa que te fez mal, daquela pessoa que te traiu, daquela pessoa que te bateu, daquela pessoa que te passou para trás. Ele está dizendo, esquece isso. Não te lembres mais. Antes se esquecerá da vergonha da tua mocidade. E continua, não te lembrará mais do opróbrio da sua viuvez. Ou seja, como Israel, ele estava mostrando que Israel agora estava viúva. Uma mulher viúva era uma mulher triste, uma mulher de luto. É uma mulher que lá naquele tempo bíblico, a mulher que não tinha um filho, ou que não tinha posses, ela vivia de humilhação. Ou ela virava mendiga,
ou ela virava prostituta. E Deus está dizendo aqui, nesta tarde: ei, não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Deus está dizendo: você não é mais viúva, você agora é mulher casada. Deus está dizendo: eu sou teu esposo, eu sou teu noivo. Para de lembrar das coisas que já morreu. Para de lembrar de coisas que já está enterrada. Para de ressuscitar defuntos da tua vida. Tem pessoa que ressuscita coisas que já foi enterrada, que já acabou, que não tem mais como voltar. Mas a pessoa vive daquele luto. Luto das memórias. Luto do mal. Tem pessoa que já até morreu, mas ela não esquece do mal daquela pessoa que fez contra ela. Ei, tira esse luto. Para de ser viúva de coisa que já acabou, que coisa que já morreu, não tem mais como trazer a vida, e você ainda está sustentando este luto. Por quê? Aí ele continua, versos 5: pois o teu Criador é o teu marido, quem criou todas as coisas do universo, do mundo físico, do mundo espiritual. Ele é o Criador. Ele está dizendo: sou eu, o teu marido, que criou tudo. Ele está dizendo para Israel: o teu marido criou o sol, criou a lua, as estrelas, os planetas, as vegetações. O teu marido que criou a água, o teu marido que criou as montanhas, as praias, os oceanos. Quem é o teu marido é o Criador. Ou seja, não é qualquer um, não. Quem é o teu marido é o Criador, é o arquiteto do universo. É aquele que tem todo o poder na mão. Era isso que Deus estava dizendo para Israel, aqui, através da boca de Isaías, no capítulo 54. Aí ele continua: pois o teu marido pois o Criador é o teu marido. Ele está mostrando quem ele é. Ele está mostrando os seus adjetivos. Ele está mostrando as suas características. Quem era que estava falando com ele? E quem é que está falando contigo nesta tarde? É o Criador. Ele vai dar suas referências. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. O Senhor de Israel, o Santo de Israel, é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como a mulher desamparada, triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Senhor. Ele está mostrando aqui: talvez você foi desprezado, foi humilhado. É essa pessoa que Deus está chamando para casar com ele novamente. Deus está chamando aquela que foi desamparada. Deus está chamando para casar com ele aquela que está triste de espírito. Deus estava chamando de volta a mulher que foi desprezada, a mulher que foi abandonada, o marido foi embora de casa, está morando com outra amante, aquela pessoa, aquela mulher que teve tanto sonho e agora esse homem nem mais existe. Deus está chamando essa pessoa, essa mulher, de desamparada. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Deus está dizendo aqui nesta tarde: é essa mulher, é essa pessoa, é você aí que Deus está te chamando. Aleluia. Aí talvez você está aí no canto: eu estou aqui desamparado, eu estou aqui triste de espírito, eu estou aqui cheio de depressão, estou sem motivação para viver, estou sem força, perdi o ânimo, perdi o gosto pela vida, porque é tanta coisa ruim que te aconteceu e você acha: ninguém vai mais me querer. Eu sou um zero esquerda, eu sou um fracassado, eu sou uma fracassada. Mas é essa pessoa que Deus está chamando. Deus está chamando aquela que foi desamparada na sua mocidade. Aí ele vai continuar dizendo aqui algo tremendo nesta tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai falar: porque por breve momento eu te deixei. Esse breve momento que Deus deixou foi aquele momento que a pessoa quis sair. A pessoa não queria mais Deus.
Israel queria buscar os deuses, as imagens de escultura. Israel queria se submeter, viver da forma que ele queria. Ou seja, Israel não queria mais adorar a Deus. Israel não queria mais louvar o nome de Deus. Então Deus insistiu, persistiu. E como eles não queriam mais, Deus deixou eles por um breve momento. Interessante que os Salmos, capítulo 30, Salmos, número 30. Minha esposa aqui, onde a gente estava palestrando, ela estava dizendo, né, que Salmo não tem capítulo. Salmo é números. Porque capítulo, para ter capítulo, tem que ter continuidade da história. E Salmo não tem continuidade. Um capítulo um número é diferente do outro. Por isso que Salmo é números. Salmo número 30, versículo 5. Diz assim, Salmo de número 30, versículo 5. Diz assim: pois a sua ira dura só um momento, mas o seu favor está a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então Deus aqui em Isaías 54 está dizendo, foi só por um breve momento. E esse breve momento, quando Deus nos deixa, amado, quando Deus se afasta do homem por um breve momento, o homem volta, me perdoe, o homem volta às suas velhas práticas. O homem volta a beber, o homem volta... Já estava ruim, fica pior. Deus deixa a pessoa por um breve momento. Ele diz assim, foi por um breve momento que eu te deixei. Mas ele manda dizer nesta tarde, mas com grande compaixão eu te recolherei. Ei, Deus manda dizer, ele está voltando para a tua vida novamente. O teu marido, o teu esposo que chama a Deus, ele está voltando. Ele te ama. Ele é casado contigo, ele tem um compromisso contigo. Não é nós que voltamos para o Senhor. É o Senhor que volta com aliança, com o marido, como nosso esposo. Por um momento ele nos deixa, por um momento ele se afasta, mas é só um momento. Ele sabe que nós não podemos ficar tanto tempo sem ele. Então, como o nome de Isaías é livramento, é salvação, e ele sabe que nós precisamos dessa salvação, ele sabe que nós precisamos do livramento, e ele é amor. Ele diz, por um momento eu te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Ele tem compaixão de mim, ele tem compaixão de ti, querido. Aí versos 8. Em grande ira, escondi a minha face de ti, por um momento. O que está acontecendo contigo aí é só um momento. O que está acontecendo contigo aí é só uma fase. E todos nós passamos por esse momento. Todos nós, não vai passar a eternidade não, irmão. Essa doença aí é só um momento. Esse problema no teu casamento é só um momento. Esse problema ministerial é só um momento. Esse problema na sua família, com seus filhos, com os teus genros, com a sua sogra, com o teu sogro, é só um momento. Esse problema que está passando financeiramente, esse desemprego, essas dívidas sendo acumuladas, é só um momento. Ele diz aqui que é só por um momento. Em grande ira escondi a minha face de ti por um momento. Mas agora preste atenção. Mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. É uma tarde de vitória. É uma tarde que a benignidade de Deus está voltando.
para a minha vida, para a tua vida, é benignidade eterna. Ele está compadecendo de ti. Ele está vendo o teu desprezo. Ele está vendo a tua dor. O Senhor Deus está te vendo a tua humilhação, as tuas lágrimas, o teu gemer, a tua solidão. Como as pessoas estão te violentando emocionalmente, fisicamente. Então ele vendo que você está aí no estado lastimável, ele volta, ele te compadece de você. Ele diz: o Senhor é o teu Redentor. Louvado seja o nome do Senhor. Versos 9. Isso será para mim como nos dias de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundaria a terra. Assim agora jurei que não me irarei mais contra ti e nem te repreenderei. Deus viu que aquele castigo, aquela punição que ele tinha dado a Israel como esposo, como pai, ele prometeu não trazer mais a inundação, a assolação, as águas de Noé sobre aquele povo. Mas Deus agora está prometendo àquele povo o seguinte, que Deus não se iraria mais, porque o meu pecado, o teu pecado traz ira diante de Deus. Deus fica irado. Mas Deus viu que o povo lá de Israel estava sofrendo, a sua esposa estava sofrendo. Nenhum homem quer maltratar sua esposa. Nenhum homem sã consciente quer ver tua esposa sangrando. A não ser quando nós estamos totalmente fora da posição. Mas uma pessoa de sã consciência não vai machucar a tua esposa. Porque a nossa esposa, ela tem vários ministérios. Ela é nossa esposa, é nossa amiga, é nossa conselheira. Muitas das vezes é nossa mãe, é nossa protetora. E a esposa de Isaías aqui, ela é uma profetisa. E graças a Deus, né? A minha esposa, além de ser esposa, ela é uma pastora. Ela também está no mesmo nível espiritual que Deus me colocou. Imagine que privilégio um marido ter uma esposa pastora. Aquela que cuida, aquela que apacenta, aquela que também vai ter responsabilidade de apresentar as almas ao céu. Nós não vamos querer fazer ruindade eternamente com uma mulher dessa. E Deus está dizendo: eu estou voltando, eu estou te recuperando, eu estou trazendo o meu amor de volta para Israel. Aí ele continua aqui: louvado seja o nome do Senhor. Versos 11. A minha mensagem aqui é a mensagem expositiva, versículo a versículo. Dificilmente eu prego só um texto. É muito raro eu pregar só um texto. A maioria das mensagens que o Espírito Santo nos dá para pregar é textual, versículo por versículo. E agora estamos no 11, vamos até o 17. Vou ser bem rápido. Aí ele vai chamar o Israel de quê? Ó oprimida, arrojada com o tormento e desconsolada. O povo estava arrojada. O povo estava oprimida. Ele está vendo a nação oprimida por quem, pastor André? Oprimida pelos inimigos. Estou vendo esta tarde aí, você também está oprimido. Aquela pessoa que é tanto problema, é tanta luta, tanta dificuldade, que ela fica que nem um bichinho acuado. E está dizendo que é oprimida, ó arrojada, com tormentos. O povo ali estava totalmente vencido, totalmente impotente. E talvez você nesta tarde, você talvez se encontra dessa forma. Já chegou uma idade, a porta do emprego não se abre mais. Agora as profissões mudaram. Não é mais como os anos 80, que precisava totalmente ter algum nível de instrução. Hoje em dia não. Se você não tiver uma faculdade, você não tiver formação,
Emprego tem, mas não tem pessoas que têm capacitação. E às vezes a pessoa tem capacitação, mas as portas não se abrem por causa da crise. Quantas firmas fecharam, quantas pessoas que estudaram ainda não estão trabalhando na faculdade, naquilo que ela se especializou. Pessoas se tornam médico, se tornam advogado, administração de empresa, psicólogo, mas não tem como trabalhar. E isso também traz o quê? Ela fica atormentada, ela fica oprimida, ela fica abatida. E aqui Deus está vendo Israel dessa forma, oprimida, arrojada, em tormenta, desconsolada. Aí ele fala: eu te construirei como as pedras de turquesa e te fundarei sobre safira. Você pode estar do jeito que você se encontra aí. As pessoas podem te julgar como fracassado, derrotado, desempregado, endividado, mas Deus vai te construir nesta tarde. Deus vai te levantar nesta tarde. Deus vai te levantar para o louvor da glória dele. E ele continua aqui no 12: farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de joias brilhantes, e todos os teus muros de pedra preciosas. 13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Grande será a paz dos teus filhos. Deus está prometendo, dentro desta palavra, trazer paz para os nossos filhos. Nós, como adultos, ou até vezes, talvez até como criança, passamos por muitas dificuldades. Mas Deus não quer que os nossos filhos passem por aquilo que eu e você já passamos. E é por isso que Ele está te levantando, te reconstruindo, tendo compaixão, te trazendo como esposa dele novamente. É para dar paz para os teus filhos. É o que os teus filhos tenham paz. Porque o pai trabalhando, a mãe trabalhando, a casa prosperando, você vai tratar melhor os teus filhos. Às vezes o pai descarrega as suas frustrações nos seus filhos. Às vezes a mãe transfere as agressões que ela recebe do seu marido ou do seu trabalho em cima dos filhos. E a maioria dos filhos ficam os filhos transtornados, desobedientes, os filhos problemáticos. Mas Deus está dizendo: os teus filhos serão ensinados por mim. Os seus filhos terão paz. Receba aí na tua casa nesta tarde que a sua família, os seus filhos vão ser discípulos do Senhor. Eles vão ser ensinados pelo Senhor. Eles terão a paz para desenvolver a sua vida diante do Senhor. Aí ele continua: louvado seja o nome do Senhor. Com retidão será confirmado. A opressão estará longe de ti. Lembra que eles viviam oprimidos. Israel afastado de Deus. Aí vinha todos os seus inimigos os atacar. Uma hora viu os filisteus, uma hora viu os babilônios, outra hora era o povo do Egito, outra hora eram os persas, eram os medos, uma hora eram os gigazeus, eram os filisteus. O povo de Israel não tinha paz, porque toda hora uma nação inimiga levantava, lutava contra eles e vencia. Querido, nós estamos no segundo mês do ano. E quantas guerras você já tem travado aí? Talvez você fala: pastor André, minha vida tem sido uma guerra, não tenho descanso. Não, isso não é vida, irmão. Lutas vêm, processos vêm, mas não é para perpetuar na tua vida. Batalha vem é para nós ganhar ela, vencer ela. Não as batalhas ficar
batendo, bate e volta, não. Estava acontecendo isso com Israel, porque eles estavam sendo infiel com Deus. Eles estavam sendo destruídos, eles estavam sendo aprisionados, porque eles estavam adulterando. Eles eram adúlteros, eles eram infiel. Eles largaram o esposo fiel, eles largaram o Deus fiel. Eles se contaminaram com outros deuses. Eles preferiram os outros deuses. Eles quebraram a aliança. É por isso que ele estava sofrendo. Mas Deus, como ele é esposo de Israel, o marido fiel, ele que se compadece. Ele: agora eu vou cuidar da minha esposa. Eu agora vou cuidar dela. Eu vou proteger, eu vou pelejar por ela. Eu vou guardar ela debaixo das minhas asas. Era isso que ele está dizendo aqui. Ei, que o terror será removido. Eu não sei o que tem trazido o terror da tua vida. Eu não sei nesta tarde o que está trazendo tanta angústia, tanto medo dentro do teu ser. Mas Deus está removendo isso de você. Você tem que pegar pela fé, irmão, porque a pregação é pela fé. Você tem que se alimentar e colocar esta palavra em prática. Ele está tirando, ele está removendo, ele está tirando aquilo que traz terror na tua vida. Porque o esposo voltou. O esposo fiel voltou. E quando a nação sabia que Deus estava com eles, o povo inimigo fugia. Como assim, pastor André? Você vai começar a ver as vitórias entrar na tua casa. As bênçãos vão começar a entrar na tua vida. A paz, a harmonia, as bênçãos de Deus, a presença de Deus afasta, remove aquilo que bota terror. Está tendo terror na tua casa porque a presença de Deus se afastou. O Espírito Santo saiu da tua casa. Então o espírito maligno, ele vem, ele entra. Mas quando o Espírito Santo entra, volta, retorna, quando a luz entra, aquilo que estava aí tem que sair. Então nesta tarde, aquilo que trazia terror na tua vida, o Senhor está removendo. A pessoa que me ligou aqui, aí parou aqui a live, que eu tinha marcado com a pessoa 6h30, 6h15, 6h30 para atender ela. Mas já estou acabando aqui e vou atender em nome de Jesus. Então aquilo que estava trazendo terror, Deus tira. Porque aonde está Ele não tem terror. Aonde está Deus não tem o medo. Não tem mais guerra, não tem mais crise. E como Ele é o esposo que estava retornando para a sua noiva, tudo aquilo que estava aterrorizando, maltratando a sua noiva, Ele vai tirar. Ele vai expulsar. Ele vai vencer. E é isso que Ele está dizendo. Eu vou expulsar isso. Eu vou vencer aquilo que tu não está conseguindo vencer. Eu vou fazer aquilo que você não faz, não pode fazer, porque eu sou teu esposo. Eu sou teu criador. Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele continua. O terror será removido. Não chegará a ti. Embora se levante ataque contra ti, isso não procederá de mim. Os ataques vão continuar. Por quê? Mas não vai proceder mais de Deus, porque a aliança foi retornada. Foi Deus que permitiu os assírios, os babilônios, o povo medas persas, as outras nações, invadir Israel, invadir Judá, porque eles tinham quebrado a aliança e Deus permitiu. Deus se afastou. Mas agora ele está falando, os ataques que vier contra ti não vai vir dele. Não vai vir dele. Aí ele continua, não virá de mim. Deus está falando agora, todos aquele que contender contra ti, cairá por terra, porque o esposo voltou. O Criador voltou. O Santo de Israel voltou. O general dos exércitos voltou. Então aquelas
que contender contra você, eles vão cair. Aí agora aqui está o tema, o tema da mensagem, que é o 17, não o 16, ó. Vê, fui eu que criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra. Fui eu que criei o assolador para destruir. Agora eu cheguei no tema da mensagem. Toda a ferramenta alguma preparada contra ti prosperará. Que ferramenta é essa, pastor André? A ferramenta da maldade não vai prosperar. A ferramenta das doenças não vai prosperar. A ferramenta do ódio contra ti não vai prosperar. A ferramenta para destruir o teu casamento, a ferramenta do diabo para destruir os teus filhos não vai prosperar. A ferramenta para destruir a igreja que o Senhor te colocou aí, para tu servir a Ele como pastor, não vai prosperar. As ferramentas que é feita no ocultismo, as ferramentas que é feita nas encruzilhadas, nas mata-virgem, as ferramentas que são apresentadas para o mal, não vai prosperar contra a tua vida. Alai o sub de calabás. O inimigo usa ferramentas. A ferramenta da tristeza, a ferramenta da decepção, a ferramenta da traição, a ferramenta da morte, a ferramenta da falência. O diabo usa várias ferramentas contra mim, contra você. E Deus estava dizendo, usando esta palavra da ferramenta para Israel, que elas não prosperariam mais contra eles. E debaixo subordinado a este tema que o Senhor colocou na minha vida, de manhã cedo, eu atendi uma pessoa e aí Deus deu esse tema para ela. E ela falou assim: pastor André, eu não entendi esse tema. Eu estava ali deitado onde minha esposa ali está, e ali mesmo Deus me deu o desenrolar dessa mensagem. E ali eu levantei, peguei a Bíblia e comecei a pregar para ela dentro desta palavra. Eu falei: vou pregar esta palavra. Deus está falando comigo dentro desta palavra. Deus deu para ela, mas ela não teve entendimento. E Deus me deu entendimento para ser para ela. Mas eu estava entendendo também que Deus estava falando comigo e que Deus queria que eu usasse essa palavra para transmitir para você. É para isso que serve a live. Transmitir a palavra de Deus. Ele diz que toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se eu fosse você, pegava esse versículo 17 e fazia um mantra: a ferramenta preparada contra mim não vai prosperar. Essa pessoa que diz que você nunca mais vai se levantar, que você vai ser um Zé Ninguém. Essas pessoas que crê que você vai viver aí essa vida, esse nível de mendigância, de miséria, de ficar pedindo um pouquinho ali, um pouquinho ali. Pessoas que te amaldiçoaram, que jogaram a maldição. E eles estão esperando que essa maldição tenha êxito, que longa êxito. Mas Deus manda dizer assim: a ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. Este mal que lançaram contra você não prosperará. Não é por causa de você e nem é por causa de mim. É porque o nosso esposo voltou. Aleluia. O nosso esposo voltou. Ele fala: não, é minha esposa. Israel era esposa de Deus. E nós somos a noiva de Cristo. Aleluia. Os israelitas, eles eram esposa. Até hoje eles são esposa. É porque é a nação de Deus. E nós somos os jambuzeiros, que fomos enxertados na oliveira. E nós somos os gentios, prosélitos, né? Mas ele tem a gente como a igreja, como a noiva dele. A noiva de Cristo. Ainda que sejamos infiel.
Ainda que sejamos que nem Gomer, né? A esposa de Oséias, infiel, que trai ele, que ruma vários amantes, que se deita debaixo de árvores frondosas, que adora outro Deus, mas ele diz para mim, para você, vocês são meus, eu sou o seu Criador, foi eu que te formei, foi eu que te criei, foi eu que teci vocês dentro do útero das vossas mães, e eu tenho vocês como minha esposa, eu sou marido da minha igreja, eu sou esposo de Israel, e o meu filho Jesus é noivo da igreja, que vai ser arrebatado e que vai para o céu, e como noivo meu e teu, ele diz, vocês quebraram a aliança, vocês foram infiel, mas o noivo está voltando, o noivo voltou para cuidar de mim e para você, dizer que não vai prosperar, a ferramenta não vai prosperar, esse mal aí não vai prosperar. Isso que está acontecendo contra a tua vida, você é ousado nesta tarde, já é noite, essa Covid não vai prosperar. Você que talvez tenha alguém na sua família com Covid, Deus manda dizer que a ferramenta da Covid não vai prosperar contra a tua vida. Deus manda você pegar esta palavra, esta ferramenta da morte, da intubação, da febre, da paralisação do sistema do teu corpo, dos órgãos, dos organismos do teu corpo, não vai mais prosperar. Toda a ferramenta alguma preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará. Deus está nos dando autoridade para condenar esta língua maldita. Deus está dando autoridade para mim, para você, para condenar essas maldição, essa boca que se levanta, esta praga, essa palavra de morte que sai contra mim, contra você e contra a tua família. Deus está mandando tu condenar ela, dizer está repreendida na minha casa, não vai acontecer, nos meus filhos não vai acontecer. Deus está te dando autoridade para tu condenar esta língua que se levanta contra você, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu a condenará. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então fica com essa mensagem, querido. Toda ferramenta preparada não prevalecerá, porque Deus voltou para Israel. Deus é fiel, o fiel esposo, o santo, o poderoso. Ele voltou para Israel e tirou Israel daquela situação. E ele também está te tirando dessa situação, porque ainda que nós quebramos a aliança com ele, ele não quebra. E quando ele tem você como noivo, como esposa, ele até te deixa por um tempo, mas ele é amor, ele é compaixão, ele é bondoso. E para a vergonha do diabo, e para a vergonha desses profetas que falam que Deus vai botar na cama, que Deus mata, irmão, pelo amor de Deus, usa a tua boca com sabedoria, usa a tua boca para que Deus venha levantar. Possamos até falar alguma coisa fora do tom, mas usa a tua boca, mensagem bíblica, e a pessoa vai entender. Porque Israel foi infiel, eu e você somos infiel, mas Deus não. A paz do Senhor, uma boa segunda-feira, um bom término de mês, né? Porque o mês de fevereiro é mais curto, e que ainda nesse mês de fevereiro, Isaías 54 venha se cumprir na tua vida. Eu creio que vai cumprir na tua vida, na tua família, se você pegar ela, acreditar sobre esta palavra, viverás a grandeza de Deus. A paz do Senhor,
Se você quiser compartilhar esse vídeo aí, irmão, compartilha. Ah, você chegou agora, vê a mensagem inteira. A mensagem é longa, mas vai valer a pena. Escuta a mensagem inteira. O que Deus falou lá no começo, e o que Deus falou no meio, e o que agora Deus falou no fim. E com certeza você vai ser usado por Deus também para passar essa mensagem para outra pessoa. Não é para eu fazer agenda, não. Eu não tenho agenda. Eu não fico botando aqui na internet a minha agenda, o número do meu telefone, os meus e-mails, minhas redes sociais para fazer agenda. Não. Isso aqui é para a glória de Deus. Eu não sou nem pregador, irmão. Eu costumo te falar que eu não sou pregador. Eu sou o carteiro que levo a mensagem quando Deus dá, né? E essa mensagem eu tenho certeza que alguém precisa chegar até alguém. Eu tenho certeza que essa palavra precisa chegar até alguém. Não sei qual país, não sei qual cidade, não sei qual bairro. Mas você pode fazer o que eu fiz. A irmã ligou aqui para minha casa de manhã cedinho. Ela pediu oração, orei por ela. Ela falou que Deus deu essa palavra, ela não entendeu. Mas eu entendi, através do Espírito Santo. E eu falei que eu ia pregar. Eu falei que ia estudar. Eu estudei essa palavra para passar para você.